50 mil reais é quanto Paulo e Bebeto vão precisar juntar nos próximos 12 meses para realizar o casamento que já estão sonhando há anos. E o problema não é nem o sonho em si, nem mesmo o quanto tudo isso vai custar. Aqui o maior desafio é outro: onde deixar esse dinheiro enquanto o grande dia não chega, até porque esse problema não envolve só uma planilha qualquer de comparação de taxas. Tem algo mais incômodo nisso. É aquela sensação de ficar com o dinheiro na cabeça o tempo todo. E pensando, será que escolhi o lugar certo? Será que quando eu precisar o dinheiro vai estar lá? Será que eu não estou perdendo algo óbvio nesse meio tempo, enquanto o grande dia não chega? E essa dúvida que Paulo e Bebeto sentem, mas raramente alguém chama pelo nome, é o verdadeiro problema. E ela acaba revelando uma questão até maior. No mundo das finanças, o produto mais falado nem sempre é o mais adequado. Aquela história, o sistema não foi construído pensando nos seus interesses. E quem não entende isso acaba pagando o preço e nem percebe. Colocar esse dinheiro no lugar errado pode significar duas coisas igualmente ruins: deixar mais de 3 mil reais em rendimento na mesa em um único ano, ou até pior, descobrir que na hora H o resgate não era tão simples, tão disponível quanto parecia. Nos dois casos, Paulo e Bebeto chegam no grande dia com um pepino que nem deveria existir. Eles podem pensar: poupança? Aí eles poderiam estar deixando dinheiro na mesa. Caixinha de banco já melhora, mas será que seria a melhor opção? Porque hoje existe uma terceira escolha que muita gente começou a considerar: o Tesouro Reserva. E nesse vídeo a gente vai usar o caso de Paulo e Bebeto para entender quando o Tesouro Reserva realmente vale a pena, e principalmente quando ele não vale. Mas antes, se você está chegando aqui agora, meu nome é Evandro Troco e por aqui a gente troca uma ideia sobre economia, finanças, investimentos, vida e hoje casamento também, por que não? Não necessariamente nessa ordem. Mas esse caso está longe de ser um caso isolado. Para a gente ter uma ideia, segundo uma reportagem recente sobre o mercado aí de casamentos, o custo médio de um casamento no Brasil chegou à casa dos 50 mil reais em 2025. E mais, quando a gente olha para a forma como os casais pagam pelo evento, aparecem justamente os lugares onde esse dinheiro costuma ficar parado antes do casamento em si: conta corrente, poupança e, em alguns casos, investimentos. Ou seja, só de ter essa dúvida, Paulo e Bebeto já saem na frente de muita gente, porque muitas dessas pessoas nem sabem da existência dessas outras oportunidades. E é exatamente aí que o Tesouro Reserva entra na discussão. Será então que ele pode ser uma opção melhor do que a poupança, a conta corrente ou as caixinhas dos bancos para esse tipo de objetivo? Bom, então, trazendo todo mundo para a mesma página, para saber se o Tesouro Reserva vai fazer sentido para Paulo e para o Bebeto, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que ele realmente é. Ele vem sendo tratado como uma possível caixinha do governo, e não é por acaso, justamente porque ele combina três coisas que para muita gente são quase irresistíveis: R$1 de entrada como investimento mínimo, resgate 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana, e uma previsibilidade, sem oscilações bruscas, o que interessa bastante quem quer deixar o seu dinheiro parado sem susto. Aí começam as perguntas: será que acabou para a poupança? Acabou para as caixinhas? Acabou até para o Tesouro Selic? Vamos com calma. O Tesouro Reserva é um título pensado para uma função muito específica: guardar com segurança o dinheiro que precisa estar disponível. Não é um título aqui para emoção, para ficar sonhando com retornos absurdos. Na verdade, é quase o contrário disso. A proposta aqui é ser simples, acessível, previsível e líquido de verdade. Então, o que a gente tem até aqui, pelo material oficial, é uma barreira de entrada baixíssima a partir de R$1, o funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana e sem marcação a mercado. Para quem não sabe o que é isso, pode ficar tranquilo, assunto até para outro vídeo. O que importa aqui é que o Tesouro Reserva não vai oscilar, especialmente oscilar para baixo. Meio que traduzindo, é como se o Tesouro tivesse olhado para a popularidade das caixinhas e para os CDBs com liquidez diária dos grandes bancos e dissesse: eu também quero participar desse mercado aí, também quero disputar esse dinheiro. E isso é importante porque no caso aqui da Paula e do Bebeto, a dúvida não é só onde rende mais, é onde o dinheiro pode ficar com segurança e acesso fácil até o grande dia. Vamos dar uma olhada? Então, comparando aqui primeiro com a poupança, contra ela, na comparação, o Tesouro Reserva já chega com uma narrativa muito forte, porque a poupança acaba sobrevivendo menos por eficiência e mais por costume. Ela é conhecida, simples, confortável. Só que conforto e eficiência não são a mesma coisa, né? Então, às vezes, inclusive, eles são até opostos. A poupança acaba sendo a opção número 1 de milhões de brasileiros, mas não porque ela seja melhor, mas porque é a mais conhecida. E um produto familiar parece produto seguro, mas familiar e seguro não são a mesma coisa. Digamos assim, é exatamente esse tipo de confusão que costuma custar bastante dinheiro. Então, como o Tesouro Reserva deve entregar de fato liquidez, simplicidade e um rendimento mais competitivo, ele vira uma alternativa muito séria para quem ainda deixa dinheiro parado ali na poupança, quase que por tradição, por inércia. E aí vamos falar de números. Se a gente usar um ano como referência, os 12 meses lá de Paulo e Bebeto, 50 mil reais na poupança renderiam algo perto de R$3.084. Já numa referência de 100% do CDI, que seria o rendimento do Tesouro Reserva, esses mesmos 50 mil reais renderiam cerca de R$7.400
brutos, ou aproximadamente R$ 5.960 líquidos, já descontando o imposto de renda. Aqui nós estamos falando de uma diferença que passa dos R$ 2.800 no único ano, quase que o dobro. E isso, para um dinheiro que tem quase destino certo, começa a fazer bastante diferença. Até porque no casamento as despesas sempre se acumulam, nunca diminuem, né? Mas existe um concorrente ainda mais sério nessa disputa, o Tesouro Selic. E diferente do Tesouro Reserva, que está sendo lançado agora, o Tesouro Selic já é um título consolidado, bastante usado por quem quer segurança e liquidez com uma lógica mais conservadora. E ele já era, para muita gente, a escolha natural para esse tipo de dinheiro. Só que o Tesouro Reserva tenta corrigir dois atritos, digamos assim, que ainda existiam no Tesouro Selic. E o primeiro é a liquidez. No Tesouro Selic, a lógica tradicional de resgate está ligada a dias úteis e horários comerciais. Tem também uma pequena oscilação de preço por conta da marcação ao mercado, que na prática raramente impacta muito, mas o ponto é que o Tesouro Reserva nasce com a proposta de eliminar até esse pequeno atrito. A segunda é a barreira de entrada. No Tesouro Reserva, como a gente já viu, dá para investir a partir de R$1. Já no Tesouro Selic, o valor mínimo costuma ser bem maior. Hoje, inclusive, passa dos R$180. E isso sim faz diferença. Para quem quer começar a investir aos poucos, não é a mesma coisa você entrar com R$1 ou precisar de quase 200 logo de cara. Ou seja, Tesouro Selic, resgate em dias úteis. Tesouro Reserva, resgate 24 horas por dia, a qualquer dia. Tesouro Selic, a partir de R$180. Tesouro Reserva, a partir de R$1. Bem mais interessante, né? Pois é. E aí chega talvez a comparação mais delicada de todas, as caixinhas dos bancos. Paulo e Bebeto, como muita gente hoje, podem muito bem se perguntar, vale a pena tirar o dinheiro de lá e colocar nesse Tesouro Reserva? E já adiantando aqui, dando spoiler, para esse caso específico eu não vejo tanta vantagem nessa troca. Mas por quê? Porque a principal vantagem do Tesouro Reserva frente às caixinhas não está nem no rendimento, está no que a gente chama de risco soberano. O Tesouro é o investimento mais seguro do país, um degrau acima de qualquer banco privado. Só que aí tem um detalhe importante. Uma coisa é dizer que o Tesouro é o mais seguro, outra é concluir que toda troca automaticamente valeria a pena. E eu acho que não seja bem por aí. Porque quando a gente fala de grandes bancos, o risco prático também é muito baixo. Tem gente que acaba até exagerando na dose e diz algo do tipo, prefiro emprestar dinheiro para o banco do que para o governo. O que é legítimo, questão de preferência aí, mas acaba não fazendo muito sentido na prática. Até porque os bancos são um dos maiores detentores de títulos públicos do país. O dinheiro que você investe nas caixinhas, os bancos pegam esse recurso e boa parte fica alocada justamente em títulos públicos, diretamente ou por meio de fundos. E não só os bancos, não é difícil encontrar quando a gente abre o balanço de grandes empresas de capital aberto na bolsa, que várias delas também têm dinheiro em títulos públicos. Aliás, isso foi até tema de um dos primeiros vídeos que eu gravei aqui para o canal, vou deixar o link aqui na descrição. Então, risco mínimo no Tesouro e risco também muito baixo nos grandes bancos. Por isso talvez não faça tanto sentido a troca só por causa disso. Se a rentabilidade for parecida, se a caixinha já funcionar bem e o dinheiro já estiver organizado ali, não necessariamente compensa trocar por uma diferença de risco que na prática é pequena. O Tesouro Reserva vence essa comparação na teoria. Na prática, a vantagem não acho que seja suficiente para justificar a troca em todos os casos. Então, levando em conta só a rentabilidade, o Tesouro Reserva vence com folga a poupança, mas fica elas por elas em comparação ao Tesouro Selic e às caixinhas dos bancos. No entanto, ele vai ter liquidez diária real, barreira de entrada menor do que o Tesouro Selic. E em relação às caixinhas, o risco é um degrau abaixo. Então já podemos coroar o Tesouro Reserva como vencedor? Ainda não, porque nem tudo são flores e o Tesouro Reserva também tem algumas limitações importantes. E a principal delas é, o Tesouro Reserva tem um vencimento de 3 anos. Mas por que isso é importante? Porque quando um título vence, ele volta para sua conta com todo o rendimento, mas tem um imposto que vai incidir sobre esse rendimento. E quando você for investir novamente, o investidor no caso, vai precisar começar um novo ciclo se quiser continuar com aquele dinheiro investido. Para uma reserva de curto prazo, isso pode não fazer tanta diferença, mas quando a gente começa a pensar em objetivos mais longos, essa característica já pesa mais. Vamos entender? Vamos imaginar que depois do casamento, Paulo e Bebeto comecem a juntar para dar uma entrada em um imóvel. E nesse novo objetivo, a lógica já muda. O dinheiro talvez precise ficar investido por mais tempo. Aí entra a questão, se eles deixarem esse recurso no Tesouro Reserva, em 3 anos o título vai vencer, o imposto vai ser descontado sobre o ganho e eles teriam que reiniciar o ciclo. Então, quanto maior o tempo que o investimento ficar aplicado, menor é a taxa de imposto de renda. Mas se você tem que reiniciar o ciclo a cada 3 anos, você acaba voltando para a faixa mais alta do imposto de renda de 3 em 3 anos. Ou seja, ótimo para curto prazo, mas não necessariamente a melhor escolha para objetivos mais longos. Outras limitações que valem atenção. E aqui entram mais 3 pontos, não necessariamente do produto em si, mas da troca que o investidor faria
ao sair de uma caixinha e migrar para o Tesouro Reserva. Primeira, perda de benefícios bancários. Muita gente deixa o dinheiro nas caixinhas não só pelo rendimento, mas porque isso ajuda a concentrar relacionamento com o banco, o que pode influenciar limite de cartão, crédito e outras condições personalizadas. Segunda, a taxa de custódia da B3. Hoje a B3 cobra 0,20% ao ano no Tesouro Direto e informa isenção para o Tesouro Selic até R$10 mil por CPF. Para o Tesouro Reserva ainda não está claro se vai ter essa mesma regra, então é mais um detalhe aí para ficar de olho. E a terceira, o IOF nos primeiros 30 dias. Se a pessoa resgatar rápido demais, o imposto pode comer boa parte do lucro, não é exclusivo do Tesouro Reserva, mas é uma limitação prática importante para quem pensa em liquidez sem olhar o prazo. Então o Tesouro Reserva não é um produto ruim por ter essas limitações. O que acontece é que ele não vai resolver tudo. Ele vai ser muito forte para uma função bem específica, guardar dinheiro de curto prazo com segurança, liquidez e previsibilidade. Mas quando entra em cena horizontes mais longos, eficiência tributária e relacionamento com o banco, a análise vai ficar um pouco mais complexa. E esse é, digamos assim, um ponto mais importante até aqui. O melhor investimento não é o que parece melhor no papel, é o que faz mais sentido no prazo, para o objetivo e para a função daquele dinheiro. Agora, mesmo com essas limitações, a gente está diante de um produto bastante competitivo aí, que foi lançado pelo governo. E isso por si só já pode ser bom para o investidor. Porque pensa comigo, o Tesouro Direto e os bancos vão passar a disputar mais diretamente o mesmo público, a pessoa que quer guardar dinheiro com liquidez, segurança e simplicidade. E com essa concorrência aumentando, é razoável pensar que o investidor tende a ganhar. Se o Tesouro Reserva ganhar espaço, é bem possível que as caixinhas também sejam pressionadas aí a oferecer condições mais atrativas para continuarem também competitivas. Ou seja, mesmo para quem não escolheu o Tesouro Reserva, o simples fato dele existir já pode melhorar o jogo. Só que para Paulo e Bebeto, o que importa no fim não é se o jogo melhorou, é onde os R$50 mil do casamento deveriam e devem ficar. E aqui a resposta para esse objetivo específico é bastante direta. Os R$50 mil da Paulo e do Bebeto podem sim ser muito bem investidos no Tesouro Reserva, porque para esse objetivo ele entrega exatamente o que mais pesa: resgate a qualquer momento, boa rentabilidade e segurança máxima. E a ideia central do vídeo inteiro é essa: o melhor investimento vai depender do objetivo. E para o casamento, o Tesouro Reserva se encaixa muito bem. Mas agora, se por exemplo, logo depois do casamento, Paulo e Bebeto quiserem começar a organizar a entrada de um imóvel, a lógica já muda. Relacionamento com o banco, histórico, acesso a crédito, tudo isso vai passar a ter um peso maior. E aí talvez manter parte do dinheiro nas caixinhas já faça mais sentido. Se amanhã eles começarem a investir pensando no futuro de um primeiro filho, com um horizonte mais longo, aí provavelmente existem alternativas ainda mais adequadas que o Tesouro Reserva. O ponto é esse: o Tesouro Reserva é uma ótima opção, mas não significa que ela vai ser a melhor opção em qualquer circunstância. A dúvida do início do vídeo parecia técnica, mas o que a gente mostrou é que a resposta certa não existe sozinha, ela vai sempre depender do objetivo, do prazo e da função daquele dinheiro. Quando Paulo e Bebeto entenderem isso, não vai só aplicar melhor os R$50 mil do casamento, vão tomar decisões financeiras melhores para o resto da vida. E esse conhecimento por si só vale mais do que qualquer produto financeiro. Então, no fim das contas, o Tesouro criou sim a sua própria caixinha e ela chega com vantagens muito fortes: segurança máxima, liquidez diária, baixo valor de entrada e uma proposta que faz bastante sentido para dinheiro de curto prazo. Mas como a gente viu ao longo do vídeo, isso não significa que ele seja automaticamente a melhor opção para todo objetivo, porque o ponto nunca foi só descobrir qual produto parece melhor. O ponto é entender qual produto faz mais sentido para o seu momento, para o seu prazo e para a função daquele dinheiro. Mas aí agora eu quero saber de você: você usaria o Tesouro Reserva pensando em casamento, viagem, reserva de emergência, ou ainda não vê com bons olhos esse produto? Me conta aqui nos comentários, e se esse vídeo te acrescentou alguma coisa, nem que seja algum incômodo, se inscreva aqui no canal para você poder acompanhar os próximos conteúdos por aqui. Até uma próxima.